Coincidentemente, nos dias em que eu estava fazendo a leitura desse livro, eu assisti uma aula na minha pós-graduação que falava sobre crimes de ódio, uma aula que foi ministrada por um professor convidado, foi ministrada pelo Leandro Carnal. E em um momento da aula, ele falou sobre as mudanças, sobre a evolução da nossa ideia de justiça. Que o conceito, a ideia de justiça é mutável. O que era considerado justiça na Idade Média, obviamente nós não consideramos como algo justo hoje. Durante essa aula ele acaba citando também o Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis criadas por um rei, criadas pelo sexto rei da Suméria, o rei Hammurabi, isso no século XVIII a.C. E esse código, esse conjunto de leis, era baseado na lei do talião, que ficou popularmente conhecido um tempo depois como olho por olho, dente por dente. Certamente vocês já ouviram falar disso, né? E o Código de Hammurabi, hoje a gente acha um tanto absurdo as punições que estavam previstas nele, porque era uma ideia de justiça muito vinculado à vingança. Ah, você furtou tal coisa, você vai ter as suas mãos cortadas, assim você não vai poder mais pegar nada de ninguém. Ah, você cobiçou a mulher do próximo, então você vai ter os seus olhos dilacerados para que assim você não enxergue mais. Hoje nós consideramos horrível uma justiça pensada nesses termos, pensada a partir da vingança. A noção contemporânea de justiça é outra, né? A gente pensa na dignidade da pessoa, é um Estado democrático de direito, a pessoa tem que ter direito à defesa, enfim, né? São outras questões. Mas essa ideia de justiça que está prevista lá no Código de Hammurabi, essa ideia de olho por olho, dente por dente, parece que ela permanece enraizada no ser humano. Essa noção de justiça como vingança, apesar de não estar mais amparada pela lei, ela permanece sim no imaginário das pessoas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse livro aqui traz essa reflexão de uma forma muito interessante. Às vezes acontece de a justiça que nós temos hoje, a forma como a justiça se dá hoje, principalmente a justiça criminal, muitas vezes ela parece não satisfazer as pessoas que recorrem a ela. Pode ser que a justiça não dê uma resposta, ou pode ser que a justiça demore muito para dar uma resposta. E aí as pessoas, às vezes, buscam por iniciativa própria fazer algo a respeito. A ideia de fazer justiça com as próprias mãos, né? E eu não estou dizendo de forma alguma que isso é aceitável, que isso é o correto. Não é. Mas é um desejo que a gente percebe que existe. Com certeza, o nosso sistema criminal, ele é muito falho, ele é passível de muitas críticas, ele necessita de muitas melhorias, mas não justifica você, enquanto indivíduo, tomar para si a justiça, né? O poder de fazer justiça e fazer algo a respeito. De forma alguma. A gente percebe que essa vontade permanece em muitas pessoas. Não tem muito tempo que a gente viu notícias, né, de pessoas amarrando outros seres humanos ao poste e elas mesmas se sentindo no direito de castigar aquela pessoa de alguma forma. Então sim, isso é algo que ainda permanece no imaginário, na cabeça, na mentalidade das pessoas. E nessa história de suspense, drama, investigação, a autora, a C.J. Tudor, ela nos mostra como não é tão difícil nem tão improvável que você se torne uma dessas pessoas, que você seja uma dessas pessoas que acaba buscando por meios ilegais para fazer algo. É muito bizarro como a gente percebe. Tanto que tem esse título, As Outras Pessoas. Isso tem uma explicação aqui dentro dessa história que eu não vou me aprofundar porque pode ser um pequeno spoiler e eu não quero dar spoiler aqui. Mas uma coisa que tá na sinopse, estava até no marcador do livro, é que a gente não imagina que coisas ruins acontecerão com a gente até que elas aconteçam. E aí como é que você vai reagir diante disso? Quando você procura a justiça, mas a justiça não te dá uma resposta, você vai conseguir simplesmente esperar? E você vai ficar em paz com isso, apenas esperando? Você vai buscar outras alternativas que, como eu já disse, não estou aprovando essa atitude, mas muitas pessoas às vezes buscam. E a autora nos mostra claramente nesse livro como não é tão improvável assim que a gente se depare com uma dessas pessoas, ou que talvez a gente seja uma dessas pessoas. É bizarro, sabe? Quando um livro nos faz pensar em um lado que não é legal do ser humano e que pode sim estar dentro de todo mundo. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura. Demorei para me apresentar nesse vídeo, né? Fiz todo um blá 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 anterior, mas que eu achei interessante, que relaciona muito o que eu estava estudando com o livro que eu acabei pegando para ler. Se você gosta de conteúdo sobre literatura e ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e já deixa seu joinha que você me ajuda muito. E ativa o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que sai um vídeo novo. Então o vídeo de hoje é pra gente conversar sobre esse livro aqui, As Outras Pessoas, da autora C.J. Tudor. Ela já tem outros livros publicados aqui no Brasil, mas esse foi meu primeiro contato com a autora.
E esse foi o livro enviado em abril pelo Intrínsecos, que é o clube de assinaturas da editora Intrínseca. Se você ainda não conhece, o link vai estar aqui na descrição. E esse livro, ele veio pra mim em um momento ótimo, assim, ele me resgatou para as leituras, porque eu já vinha há algumas semanas não conseguindo me concentrar em leitura nenhuma. Começava vários livros, mas não conseguia dar continuidade em nenhum livro me prendia, nenhum livro me dava aquela vontade, assim, de continuar lendo. Aí eu recebi esse livro, comecei a ler e não consegui parar enquanto eu não terminei. Fiquei alguns dias lendo, porque eu não sou muito rápida pra esse povo que pega um livro e termina num dia. Não, eu não sou assim. Por mais que eu esteja gostando de um livro, eu fico alguns dias com ele. Mas foi um livro que me resgatou, assim, que trouxe de novo a minha vontade de ficar grudada no livro todos os momentos possíveis. Como eu disse, é uma história de investigação, uma história de suspense, tem também uma carga de drama aqui nessa história, porque nós acompanhamos personagens passando por momentos, por situações delicadas, situações de luto, situações de perda, situações traumáticas mesmo. Então tem uma carga de drama nesse livro. E a gente começa acompanhando as histórias de algumas pessoas, e parecem histórias aleatórias, mas desde o início a gente já fica com aquela sensação de que, bom, isso tudo que eu tô lendo aqui vai se encaixar de alguma forma. As histórias em separado, elas já são interessantes, mas você quer entender por que a autora resolveu contar as histórias dessas pessoas em um mesmo livro, né? Então as coisas têm que encaixar em algum momento. A gente não consegue saber de imediato como isso vai acontecer, qual é a conexão entre as histórias dessas pessoas. Um ponto que às vezes livros de suspense, livros de investigação pecam é justamente na hora de fazer tudo fazer sentido, de juntar tudo para que tudo faça sentido. Só que a autora não fez isso. A meu ver, ela conseguiu juntar todos os pontos da história de forma coerente. É comum às vezes que autores se percam nesse momento, deixam pontas soltas ou trazem explicações que não convencem, mas a City Tudor não fez isso. E quais são as histórias que a gente acompanha aqui? Tem uma menina, que é descrita como uma menina pálida, que está deitada em um quarto branco. E aí, pela descrição, parece que essa menina só está viva por conta dos aparelhos que a mantêm viva. E a gente não sabe, no início, por que ela tá desse jeito e por que essa menina é mencionada na história. Aí a gente tem essa menina e uma enfermeira que vai ali sempre que possível para cuidar dela, para fazer a limpeza, para ver se os aparelhos estão funcionando. Tem também a história de um homem já adulto, com seus 30 e poucos anos, que acabou vivendo uma situação muito traumática. Aparentemente aconteceu um assalto na sua casa enquanto ele não estava lá. E nesse assalto, a sua filha e a sua mulher foram assassinadas. Só que alguma coisa, alguns fatores, fazem com que ele não acredite na morte da sua filha. Então ele acredita que a sua filha ainda está viva, mesmo que todos falem pra ele que isso é loucura. Já teve o funeral, ela morreu, reconheceram o corpo, enfim. Só que ele continua nessa busca. Ele tem a sensação de que sua filha ainda está viva em algum lugar e ele passa os seus dias no carro, nas estradas, dirigindo, entregando panfletos com a foto da filha, perguntando se alguém a viu por aí. Tem também uma mãe e uma filha que vivem fugindo. Elas não têm uma casa assim, estabelecida em algum lugar, elas ficam em hotéis, vivem fugindo, viajando, indo para lugares distantes e a gente não sabe do que ou de quem elas estão fugindo. E tem também uma mulher que é garçonete e ela é mãe de 2 filhos e a gente também conhece um pouco da história dela e são essas 4 pessoas principalmente. Que a princípio a gente fica, o que tem a ver um com o outro? Como é que isso tudo vai encaixar? Como é que isso tudo vai fazer sentido? Mas faz e é bem interessante. É bem interessante como a autora constrói tudo. Só tive uma questão com esse livro, não vou dar spoiler, mas como eu disse, eu gosto que a autora, que os autores de livros de suspense, de livros de investigação, saibam juntar a história de um jeito que faça sentido e trazer explicações que sejam plausíveis, né? Mas teve um momento dessa história que eu fiquei assim, CJ Tudor, não somos trouxas. Tem um momento da história em que um dos personagens, ele tenta acessar a Dark Web. Sou leiga nessas coisas de tecnologia, mas assim, a Dark Web você não consegue acessar naturalmente, como na internet, né? Você vai no Google e joga e aparece o site. Você tem que saber o que procurar, são coisas que ficam ocultas ali, não estão claras, que não estão explícitas. E aí, o personagem, assim como eu, era completamente leigo nessas coisas, não entendia nada. Mas num passo de mágica, ele consegue encontrar na Dark Web que ele estava procurando. E eu fiquei, querida, eu sei que não seria dessa forma. Ele precisa de uma senha e na hora vem uma luz assim divina na cabeça dele e ele sabe exatamente como ele deve pôr a senha ali. Então, não. Nesse ponto aí eu dei aquela revirada de olho de não me convenceu, mas foi o único momento na história. Então indico sim esse livro pra vocês.
Os livros do Intrínsecos, nessa edição, só os assinantes recebem, né, esse livro aqui desse jeito. Vocês não encontram nas livrarias, mas depois de um tempo, a Intrínseca publica novamente o livro em uma outra edição que vai para as livrarias. Então fique de olho quando esse livro chegar por aí, se você gosta de história de suspense, porque vale a pena. O livro vai chegar com essa capa aqui nas livrarias. Então, daqui uns meses vocês devem encontrá-lo por aí. É isso, gente, no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se já leram esse livro, me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que façam ótimas leituras, que vocês fiquem bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos e tchau. Até a próxima.